Pessoas difíceis. Como ser tolerante? Quando fazemos preces a Deus e pedimos tolerância, Ele coloca pessoas difíceis em nossas vidas. Essa é a oportunidade para treinar a arte dos relacionamentos em seu nível mais elevado. Ao conseguirmos conquistar ou conviver de maneira harmoniosa com essas pessoas, teremos amplas possibilidades de sucesso com todas as pessoas. Justifica-se o esforço para superarmos as dificuldades nesse tipo de relacionamento, pois essas pessoas podem ser importantes, especialmente no convívio familiar e profissional. Diferenças e aceitação. As diferenças individuais são inerentes à condição humana, e essas diferenças podem frequentemente ser fonte de dificuldades nos relacionamentos. Aceitar e entender essas diferenças exige esforço e a disposição para abrir-se ao ponto de vista do outro, promovendo uma comunicação mais clara e respeitosa. Rompimento de relações familiares. O rompimento de relações, especialmente em contextos íntimos ou familiares, pode gerar consequências emocionais e sociais negativas. Quando o relacionamento envolve laços profundos, como os existentes entre pais, mães, cônjuges, filhos ou irmãos, o impacto do rompimento é significativamente mais intenso. O rompimento de relações familiares pode provocar um sofrimento emocional profundo, desencadeando sentimento de culpa, rejeição, abandono e angústia. Em muitos casos, essas rupturas são acompanhadas por dificuldades adicionais, como a divisão de bens, separação de laços afetivos entre membros da família e impactos na dinâmica familiar geral. Rompimento de relações sociais. Em ambientes sociais com laços menos profundos, como círculos de amizade ou grupos de interesse, evitar o contato com pessoas desagradáveis é mais viável e pode ser feito sem maiores consequências. No entanto, o rompimento não é uma decisão a ser tomada levianamente, pois implica perdas emocionais e rupturas que afetam o bem-estar de todos os envolvidos. Desafios na vida profissional. No ambiente profissional, a incapacidade de lidar com chefes, subordinados ou colegas de trabalho pode levar a um ciclo de insatisfação e frustração. Muitos profissionais trocam de emprego com frequência por não conseguirem desenvolver habilidades de convivência e resolução de conflitos. Esse comportamento de fuga de ambientes desafiadores, sem o enfrentamento das dificuldades, tende a gerar repetição de padrões, onde o indivíduo encontra as mesmas dificuldades em novos ambientes de trabalho. Preservação da integridade e do respeito mútuo. Manter relacionamentos saudáveis exige a preservação da integridade física, moral e emocional de todas as partes envolvidas. A busca por harmonia e sucesso nos relacionamentos não significa submeter-se à vontade ou controle do outro, mas sim assegurar que o respeito à dignidade e os direitos de todos sejam mantidos. É fundamental estabelecer limites claros e buscar o equilíbrio entre a preservação da própria identidade e o respeito às diferenças dos outros. Romper é recurso extremo. O rompimento de relações deve ser visto como um recurso extremo e não como uma solução comum ou desejável. A solução para conflitos e desafios interpessoais deve passar por etapas de diálogo, compreensão, respeito mútuo e, quando necessário, mediação ou ajuda profissional.
Manter o foco na preservação da integridade de todos os envolvidos e no respeito mútuo pode ajudar a construir relações mais saudáveis e duradouras, reduzindo a necessidade de rupturas. Relacionamentos difíceis são lições importantes. Ao sermos bem-sucedidos em nossos relacionamentos com pessoas difíceis, essas situações tendem a ocorrer com menor frequência ou mesmo a desaparecer de nossas vidas. Uma vez concluído o aprendizado, não há razão para a manutenção das mesmas lições, indicando que as dificuldades enfrentadas têm um propósito educacional, não punitivo. As dificuldades nos relacionamentos e outras adversidades são instrumentos para aprendizado e não para punição. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, oferece através de suas leis diretrizes seguras para a nossa evolução. A pedagogia divina é fundamentada no amor, não no castigo. Ao buscar motivação nos ensinamentos cristãos, especialmente no princípio de amar o próximo como a nós mesmos, encontramos a orientação máxima para as nossas atitudes e ações. Regra de ouro e a lei da semeadura. Regra de ouro: faça aos outros o que gostaria que fosse feito a você. Lei da semeadura: tudo o que o homem semear, isso também colherá. Este ensinamento reforça a ideia de que todas as ações geram consequências, sejam elas boas ou ruins. As interações humanas, sejam em família, no trabalho ou na sociedade, são descritas como campo fértil para a prática da boa semeadura. Boa semeadura não é apenas uma escolha ética, mas uma necessidade fundamental para atingir o propósito maior da vida, que é a felicidade. A felicidade é apresentada como uma consequência natural da prática contínua de ações benéficas, solidárias e empáticas. Boa colheita. Ao praticar a regra de ouro, asseguramos uma boa semeadura, o que significa plantar boas ações e intenções, que inevitavelmente resultarão em colheitas positivas, bons resultados em nossas vidas. Essa prática favorece o desenvolvimento de relacionamentos mais saudáveis e construtivos, mesmo em contextos desafiadores. Má colheita. Quando adotamos comportamentos e atitudes desfavoráveis, como a hostilidade, o julgamento ou a vingança, enfrentamos colheitas negativas, isto é, resultados desfavoráveis que podem se manifestar de várias formas, como conflitos, ressentimentos e perda de paz interior. Reconhecimento de pessoas difíceis. Muitas vezes temos facilidade em identificar características de difícil convivência nos outros, notando atitudes, comportamentos ou traços que consideramos incômodos ou problemáticos. No entanto, esquecemos que também podemos ser percebidos da mesma forma, pois as características que consideramos difíceis nos outros podem refletir aspectos de nossa própria personalidade. Reconsideração da expressão pessoas difíceis. A denominação pessoas difíceis pode ser limitante e até pejorativa, criando uma visão fixa e negativa de quem são as pessoas. Uma abordagem mais justa e produtiva seria falar em dificuldade nos relacionamentos, reconhecendo que todos enfrentam, em algum nível, desafios na interação com os outros. Dificuldades em relacionamentos harmoniosos. Mesmo em relacionamentos considerados harmoniosos, é natural que existam dificuldades, pois eles envolvem pessoas com diferentes histórias, valores e expectativas. Esses desafios são partes do processo de convivência e aprendizado mútuo, que contribuem para o amadurecimento das relações.
Habilidades necessárias. Para melhorar nossos relacionamentos, é fundamental observar nossas próprias resistências e reações. Essa autoobservação nos permite identificar comportamentos ou atitudes que podem estar contribuindo para a dificuldade de relacionamento. Ao reconhecer e aceitar essas resistências, damos o primeiro passo para transformá-las, promovendo um ambiente mais harmônico e facilitando a convivência. Aprender a lidar com relacionamentos difíceis é um exercício constante de autoconhecimento e empatia, que nos leva a compreender melhor nossas próprias virtudes e fraquezas. Esta habilidade é essencial para ajustar nossos comportamentos e posturas, de modo a criar interações mais positivas e construtivas com os outros. Ao cultivar virtudes como paciência, compreensão, tolerância e empatia, oferecemos melhores condições de convivência para as pessoas com quem interagimos, seja em encontros esporádicos ou em relacionamentos mais próximos. Essa prática contribui para construir um ambiente de aceitação mútua, onde as diferenças são vistas como oportunidades de crescimento pessoal e interpessoal. A única maneira de vencer uma discussão é evitando-a. Devemos entender a discussão como um processo de confrontação. Não há como obter resultados positivos, pois no final, se é que haverá um fim, haverá um vencedor e um perdedor, ou mesmo dois perdedores. As discussões, no lugar de eliminar divergências, costumam acrescentar novos problemas, muitos deles insignificantes e picuinhas. As discussões provocam a perda de foco da questão principal e se perdem nos detalhes ou em aspectos improdutivos. Comumente deixa-se a divergência de lado e surge como alvo a integridade das pessoas envolvidas. O respeito ao outro deve estar presente, jamais humilhar o outro, contudo, sem ser submisso. Pontos de vista diferentes devem ser apresentados sem que representem ataques que busquem evidenciar o erro do outro. Buscar solução mediante a ampliação de alternativas. Por outro lado, ignore os ataques que possa estar recebendo. Porém, diante de impasses, antes que as coisas fiquem fora de controle, tenhamos a coragem de interromper o processo. Resumo. O texto aborda a importância de ser tolerante e desenvolver habilidades de relacionamento, especialmente quando lidamos com relacionamentos difíceis. Ao pedir tolerância a Deus, somos desafiados a conviver harmoniosamente com essas pessoas, o que pode levar ao sucesso em diversos aspectos da vida. Romper relacionamentos deve ser considerado um recurso extremo, pois afastamentos podem causar sofrimento e repetição de problemas em novas situações. A integridade física, moral e emocional deve ser mantida preservando o respeito e a dignidade de todos. Relacionamentos difíceis são oportunidades de aprendizado e não punições. Adotar os ensinamentos cristãos de amar o próximo e combinar a regra de ouro e a lei da semeadura facilita a adoção de comportamentos positivos, garantindo uma boa colheita de nossas ações. Devemos reconhecer que todos enfrentamos dificuldades nos relacionamentos e que elas podem variar em intensidade e duração. Estabelecer um clima inicial favorável em encontros e reuniões é crucial para criar empatia e facilitar a comunicação. Compreender o outro é essencial para manter relacionamentos saudáveis, evitando a confrontação direta. A paciência e a tolerância requerem controle emocional e o uso do humor para suavizar situações difíceis. Superar dificuldades nos relacionamentos é fundamental para alcançar a felicidade e a harmonia na vida. As pessoas que hoje nos causam dor de cabeça poderão ser as que mais nos darão alegria no futuro. Invista nelas, cultive-as, ouça-as e cruze o seu mundo com o delas. Plante sementes sem esperar resultados imediatos e colha com paciência. Este é o único investimento que jamais se perde.
Se as pessoas não ganharem, pelo menos você ganhará a paz interior, experiência e a consciência de que fez o melhor.